Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Piscina Quarta. Hoje, não sei se vocês já perceberam, mas nós estamos num lugar super especial aqui no Quinta da Aurora. Lembra que a gente sempre fala do Quinta, né? Todos os episódios, está desde o início conosco nesse projeto, e hoje resolvemos gravar diretamente daqui, tá? Bom, vamos começar falando aqui enquanto vai rodando um videozinho da Leonara fazendo algumas compras aí. É um lugar super aconchegante, está situado aqui na esquina da rua Coronel Cabrita com a Venâncio. Agradecer a Larissa e a Dani que estão aqui, né? A Larissa por ter aberto as portas, a Dani por ter nos ajudado todo esse suporte. É um lugar sensacional, tá? A gente olha quando vocês veem a Leonara comprando as suas coisas, a pizza, daqui a pouco dizem que vai ter uma pizza daqui a pouco aqui, vamos ver. É um lugar super aconchegante, então não percam, tá? O arroba é arroba Quinta da Aurora, é isso? Quinta de Aurora, tá? Tem várias coisas, café, tem o Farroupilha, que é o café da manhã que eu adoro aqui, venho todos os dias tomar. Ao Fluir Alegrete, que fica aqui pertinho da nossa clínica querida, nosso espaço, mais de 15 profissionais, novidades aí, até ó chegando, mais outra psicóloga que ainda nós não convencemos a participar do Piscina Quarta, mas ela vem, né, Manu? Agência Dom Pássaro, que faz toda a edição, diagramação e põe os nossos shorts, vocês já devem ter visto aí, sempre curte. Nos auxilia, né, o Gabriel lá com toda a infraestrutura em relação às edições dos nossos vídeos no Fluir. Sigam, né, @fluir.alegrete e @agência Dom Pássaro. E olha só, depois do sucesso, várias repercussões na nossa sala de espera, falando sobre burnout, sobre síndrome do desgaste emocional, que nós falamos semana passada, nós resolvemos fazer também uma extensão, talvez hoje seja um episódio mais curto, mas de fundamental importância. Nós falamos sobre questões de descanso e tudo mais, e hoje nós vamos falar sobre, fazendo mistério, né, como se tu já não visse na chamada aí do podcast, o que é terapêutico e o que é terapia, ou o que é terapia e o que é terapêutico. É muito importante essa diferença. Meu nome é Gabriel Blasquez, sou host do podcast e vou passar para quem? Pode ser para ti, no início? Pode. Falar sobre o que é terapia e o que é terapêutico. Olá, pessoal, bem-vindos. Eu sou a Ana Tolfo, sou psicóloga junto com os colegas aqui. Vamos conversar, então, o que é terapêutico e o que é terapia, né? Ou o que é psicoterapia. A psicoterapia, ela envolve um tratamento com um psicólogo. Então, alguém que estudou, fez a graduação, né, os seus 5 anos de graduação, e atende, né, clinicamente, se dispõe a fazer um tratamento psicológico. Então, isso é psicoterapia. A psicoterapia auxilia em muitas coisas na vida das pessoas, mas ela não dá conta de tudo, até porque a gente precisa de uma diversidade de estímulos, né, importantes para o nosso bem-estar. E aí entra as outras coisas que podem ser terapêuticas, mas que não são terapia. Como, por exemplo, uma massagem. Ir para as Malvinas. Que nem a Leonara, ir para as Malvinas, tirar férias. Como, por exemplo, uma massagem. Como, por exemplo, vir aqui no Quinta tomar um café com os amigos, pode ser terapêutico. Interação social com pessoas que a gente gosta. Ter bichinhos de estimação que tu vai trocar afeto. Estávamos comentando antes, né? Dentre as coisas terapêuticas, saiu uma notícia essa semana que no Japão os médicos já estão prescrevendo, né? Então escrevendo nas receitas para a pessoa levar para casa, o que eles estão chamando de banhos de floresta, que é entrar em contato com a natureza. Entrar em contato com a natureza é muito terapêutico, tanto que já está sendo prescrito
né? Além do remédio, o psicofármaco está sendo prescrito entrar em contato com a natureza, os banhos de floresta. Então, tudo isso traz uma série de benefícios. Eu acho importante começar nomeando também, né, para a gente começar a conversar, a importância de entender a diferença de todos esses benefícios, né? Porque uma coisa não vai substituir a outra, né? Então, eu deixar de ir na minha psicóloga não vai ser substituído por eu tomar um chopp com meu amigo. São coisas diferentes, embora as duas podem trazer coisas boas para minha vida. E eu te pergunto agora, ir no churrasco é terapêutico? Olá, pra sou quem a Caroline. Não, né? só pra fazer o gancho pra quem não sabe. É que eu adoro convidar as pessoas pra lá em casa, só que eu não aviso a Ana. Tá? Então, aí eu convidei o pessoal pra ir pra um churrasco, só que eu não tinha avisado ela. Mas tudo bem, isso são coisas. A gente comunica a Ana por ti, né? Não, mas acho que é importante, né? Porque eu tenho em casa também uma pessoa que gosta de churrasco, né? Então a pergunta pra mim é ótima. E aí eu acho que antes de, né, pra responder, eu acho que sim, um churrasco pode ser terapêutico. E a gente já entra numa ideia de pensar o que é esse terapêutico, né? Porque uma atividade de lazer pode ser terapêutico para uma pessoa e para outra não. Então, isso é importante. Por exemplo, a atividade física, né? E na academia, tem pessoas que curtem, que faz bem, mas tem outras que não gostam, né? E aí eu acredito que o ser terapêutico está muito ligado a algo que nos reequilibra emocionalmente. Ele abre essa brecha, né? Que eu saio do meu trabalho, eu saio de uma rotina que eu já estou muito acostumado e ele abre uma lacuna, assim, de pausa. Eu acho que o terapêutico ele tem muito disso, dessa pausa. E muitas vezes o churrasco é a pausa que a pessoa tem de sair dessa rotina, né? Que está seguida e ter seu momento. E aí, Leonara, concorda ou não? Com certeza. Olá, sou Leonara, sou psicóloga. Acho que sim, né, Carol, isso que vocês trouxeram. Penso também a questão da infância, né, que é um público que eu atendo bastante lá na clínica. E essa questão do terapêutico, né, que eu sempre trago também na orientação com os pais, ali no atendimento, da importância disso, né, para além da terapia ali, né, do processo terapêutico com a criança, mas também deles conseguirem ofertar isso para aquela criança, né, um passeio ao ar livre, né, enfim, fazer um esporte que a criança goste, sair caminhar pela cidade, pelas ruas, quanto isso também pode ser terapêutico, né, do que daqui a pouco ficar, né, só nas telas, né, ou só muito dentro do ambiente, dentro de casa. Acho que é bem importante. Eu acho que vale contar também que as pessoas têm muito isso, que terapêutico tem que ser algo de silêncio. Né, de ler um livro ou de ficar sem ninguém por perto, e eu acho que tá muito equivocado isso. Claro que tem pessoas com perfis que ler um livro vai ser muito terapêutico, mas para outras o estar com um livro ali talvez não seja até esgotante, né, ficar forçando. E depende do livro, né? A gente vai pegar um livro teórico, vamos lá, ler Freud, ler um artigo de neuropsicologia. Isso não é relaxante. É instrutivo. Tem um momento para fazer isso e é importante ter um momento de estudo. Mas agora ler um romance, ler uma trilogia, ler um livro de poema, aí sim pode ser revigorante para as pessoas que têm esta aptidão, né? Fico pensando no carnaval, né? A gente tá gravando o próximo do carnaval. E aí encaixa essa questão do que é terapêutico pra mim, pode não ser terapêutico pra ti, né? Porque tem pessoas que o carnaval é sinônimo de extravasar, de brincar, de se sentir super bem. E outras pessoas não gostam de barulho, não gostam de tanta muvuca, né? E aí, uma coisa que eu converso com os meus pacientes tem a sua caixinha de ferramentas. Né, que entenda o que é terapêutico para ti. Além da psicoterapia, o que pode ser terapêutico para ti? É ler o livro ou é ir pro carnaval dançar e pular? E pode ser as duas coisas. É ir na academia? É sair e ficar ao ar livre? É brincar com o pet? É ficar mais quietinho no seu canto, dormir? Que ferramentas realmente faz sentido e realmente traz benefícios, porque a gente tem
é uma gama de coisas terapêuticas, né? Atividade física terapêutico para todo mundo. Entrar em contato com a natureza terapêutico, né? Falando neurologicamente, é terapêutico para todo mundo. Dormir bem, a quantidade certa de horas, faz bem para todo mundo. Eu acredito no básico bem feito, né? Precisa ter esse básico bem feito. Mas além disso, e aí eu acho interessante de pensar o quanto se respeita isso ou não, porque às vezes entre amigos, né? Eu pelo menos já ouvi relatos de não respeitar muito o terapêutico do outro. Como assim é carnaval e tu vai estar aí na rede, dormindo e fazendo qualquer outra coisa? Eu acho que também dentro dessa questão da diferença, né, da psicoterapia e do que é terapêutico, acho que é importante de pontuar que são ambientes diferentes, assim, são espaços diferentes, né? Porque dentro da psicoterapia, né, geralmente, psicoterapia individual, né, a gente não está pensando em psicoterapia em grupos, né, que é outro contexto, mas tem que se haver com muitas questões ali, né, que muitas vezes gera desconforto, né, então não é um lugar confortável, né, na maioria das vezes, assim, não que a psicoterapia seja um lugar ruim, não é isso, né. Mas tem seus momentos. Né, isso. Mas a gente eu e a Larissa tava conversando enquanto eu vi o papo de vocês. Sabe o que é terapêutico pra nós? Pagar todos os boletos e sobrar dinheiro. Pode ser também. Pode. Ter a vida financeira. Não receber nada da justiça. Pra quem não estudou, a Dani falou que é pra não receber nada da justiça, né, dizendo que tá devendo. Saúde financeira também faz parte Sim. de uma gama, porque a gente tá falando de saúde mental aqui. Né? E assim, né, gente, nós resolvemos falar sobre isso não de forma nenhuma depreciar a psicoterapia. Bem pelo contrário, de falar que ela tem o seu papel importante, muito importante, para algumas pessoas é fundamental. Só que ela não é tudo. Né? Assim como só ter momentos de prazer, momentos de lazer, também não é tudo. A questão é de ter um equilíbrio. Vão ter questões que na sua terapia tu vai trabalhar, mas que esses momentos e um encontro de si mesmo vai ajudar. Por exemplo, para pessoas que gostam de ir para o meio do mato no carnaval. É um momento muitas vezes de reconexão. Um momento de estar com seus familiares ou consigo mesmo. Ou fazendo churrasco com os colegas. Ou fazendo churrasco. É um momento de descontração, um momento de daqui a pouco de não pensar nas obrigações do dia a dia. Terapêutico é comer uma pizza muito gostosa. Gente, essa pizza é muito boa. Já provou? Sim, essa aí eu já. É de um fornecedor nosso ali de Uruguaiana. É artesanal, é de uma empresa familiar, de uns conhecidos nossos. Super saborosa, casquinha bem fininha, vale super a pena para fazer um happy hour, para comer com a família, podem experimentar. Super crocante e bem recheado, com bastante recheio, né? É de uma empresa, desde o início a gente tem eles como fornecedores. É de uns conhecidos nossos e faz um sucesso, né? Tanto no happy hour a gente tem no cardápio disponível e temos para venda como congelada. As pessoas levam e preparam em casa. Vale super a pena. Esta é a Larissa, que eu sempre falo da Larissa nos episódios. Né? E eu nunca apareço, né? Hoje eu apareci. Aqui é um lugar sensacional. A gente teve um episódio que a gente saiu e veio direto comer aqui, essa pizza. E é muito, muito, muito bom. Né? Então, recomendo vocês, né, de virem aqui. Deixa eu guardar na comida para vocês. O pessoal aqui recebe super bem a gente. De manhã, um café maravilhoso, que eu digo, né? Para mim, o melhor café. Essas palavras aquecem nossos corações, né? Porque esse retorno é bem interessante. É bem bom. E a Dani tá tímida ali, pra não acho, aparecer né? na frente das câmeras. Foi bem pra um canto. Eu tô só cuidando pra ver se a Larissa vai tirar. Eu não sou muito sensível. Sou sim. Eu choro por qualquer coisa.
Mas podem vir É aqui. sinal que tem afeto, que tem empenho, né? Isso é tão bom. Com certeza. A gente sente, quando chega aqui, a gente sente a energia do lugar. Né? É muito gostoso vir aqui. E a gente acompanha o Quinta desde o início, né? Desde o Primeiro dia, eu acho, início. os primeiros dias. Eu conheço a Lari, né, já de muito tempo, e aí quando eu soube que era ela que a gente veio conversar, e várias vezes a gente vem aqui, troca ideia, vem tomar um café, troca angústias muitas vezes da questão empresarial, do E eu empreender. faço terapia na Fluir. Viu? E É uma super parte- recomendo. E essa é a Dani. Tá presente. Oi, tudo bem? Eu conheci a Ana já há um tempo atrás, faz acho que uns 5, 6 anos atrás. Foi um momento que eu precisei. Eu fui, mas infelizmente por questões econômicas minhas eu não consegui dar continuidade. Mas recomendo, porque, cara, nem que seja uma vez na vida, tu tem que fazer terapia e tentar, sei lá, tentar por um tempo e ir, porque às vezes tu tá bem, mas tu ainda tem questões que podem ser melhoradas pra ti. Não precisa ter uma continuidade, né? Não adianta ir uma vez na terapia. É um processo contínuo. Sentimentos são complicados. Humanos. Mas sintam-se em casa. Espero que gostem. E vou deixar vocês, porque senão em seguidinho eu choro, né? Dá uma delícia. Mas agora digam pra Obrigada, vocês meninas. o que é terapêutico pra vocês, além dos boletos. Eu ia falar academia, mas não é. A Dani é pintar, né? Pra mim, é sentar num verde, colocar os pés no chão, ler um livro, e eu sempre falo pra eles, no intervalo, vão pra praça, coloquem os pés no chão e fiquem uns minutinhos, porque isso é essencial, né? Contato com a natureza. Pelo menos pra mim é. E eu sempre falo. Lembra o que eu te falei esses dias do que eu tinha lembrado? Nos primeiros dias, a Larissa, a gente chegava, ficava aqui dentro nos primeiros dias. Aí a Larissa chegava e nós, bora, vamos sentar lá fora, vamos pegar um sol. Vamos pegar um Era sol, inverno na época. pegar uma melanina, dizer que tem gente nesse mercado. A gente sentava, passava 2 minutos, ela olhava pra nós, bora lá pra dentro. Eu sou um pouco imperativa também. Aí do nada ela mandava a gente sentar de novo, quando veio a Larissa sentada, olhando assim, pro nada. Tá, deu Por ruim, nada pega- não, eu tava sempre pensando. Sinta-se à vontade, pessoal. Muito obrigado Obrigada. pela recepção. E bom, né, pessoal? Isso aí, a gente fala o tempo todo, que aqui é um lugar super aconchegante. E aí vocês presenciaram isso também. E o que a Lari falou sobre a questão do pé na terra, né? Tem estudos científicos que vão comprovar que, né, e acho que tu tem mais estudos nessa área do que eu, então eu vou deixar que tu complemente enquanto eu como outro pedaço. Tem estudos, tanto com relação ao verde, né? Estar próximo da natureza, do verde. Tem estudos também com relação ao olhar o céu. Ficar olhando o céu é algo relaxante. E ter um contato do pé, né, com a terra. Né? E, inclusive fizeram esse estudo com relação de por que a gente se sente tão relaxado na praia. Eu vi essa notícia. Porque tem a questão auditiva do mar, né? E o pé na areia ali. O visual, que é lindo, e o pé na areia, estar em contato com Verdade. a terra. Né? O meu pai dizia isso, tem que botar o pé na terra, tem que botar o pé na terra para descarregar, ele dizia. E meu pai estava... Quando dá aquele choquezinho assim, sabe? Que encosta. Exatamente, então tudo isso são coisinhas da natureza que são terapêuticas, né? E aí eu fico pensando que as pessoas, de maneira muito fácil, não sei se confundem, né? Mas talvez até tentando se encontrar, vão buscar em alguma questão terapêutica o que poderia ser encontrado na psicoterapia. Então, por exemplo, eu estou com questões emocionais, mas eu vou lá e eu busco somente na academia trabalhar aquilo dali. E claro, a academia vai ajudar? Óbvio que vai, né? Vai deixar teu cérebro mais saudável, mas talvez tenham questões relacionais, questões de compreensão, né? Questões de autoestima que precisam ser trabalhadas na Traumáticas. psicoterapia.
algumas questões traumáticas. Que aí entra naquela questão que eu tava falando, né? Sobre a questão de diferentes lugares, assim. E é muito importante dizer que um jamais vai substituir o outro. Eles são um complemento. Nós falávamos muito semana passada sobre uma questão de equilíbrio. Porque quando se chega no esgotamento emocional, é uma balança que pendeu só para um lado. E, geralmente o lado mais cansativo, mais maçante do dia a dia. Essas pausas, e a gente falou muito sobre ter pausas, e parte do princípio de ter esses momentos que aqui nós nomeamos como terapêuticos. Então, se tu não entendeu muito bem o contexto, te sugiro ir lá no da semana passada assistir, que vale a pena. Queria fazer um comentário, não sei se te interrompi. Não. Mas queria fazer um comentário. Uma paciente entrou hoje na sessão com uma revista que a gente tinha ali na frente, na clínica, né? Que ela estava lendo e ela trouxe para terapia pra gente falar sobre aquilo. Legal. E aí, legal, né? Bem espontâneo, assim, dela. E aí ela trouxe, o nome da matéria era assim, era mais ou menos assim, que a solidão mata mais do que o tabaco no Brasil. Não sei precisar se era bem isso, mas sugerindo que a solidão está entre uma das principais causas de adoecimento. E eu acho que nos últimos tempos a gente tem pensado muito nisso. E a gente vê, às vezes, pessoas ou com dificuldade de interação, né, ou que interagem, mas estão saindo de um momento de vida para outro e aquele grupo de amigos já não acompanha tanto. Pessoas que se fecham, né? A gente pensando agora no grupo de terceira idade, né? Que fica muito mais fechado, só em casa. E o quanto esse também é um fator terapêutico muito importante. A gente precisa socializar. Alguns irão ter mais prazer nisso, outros não tanto, e é importante ir medindo, né, o seu termômetro, né, a sua bateria social, digamos assim, mas é importante a gente ter troca com outras pessoas. Tem Tu ia falar? Não, pode falar. Tem uma questão que eu gosto muito de pensar. Nós nunca estivemos tão individualistas que nem agora. Isso é um fato. Mas isso já vem de alguns anos, principalmente de quando se teve as primeiras construções de casa. É um povo que remonta a milhares de anos. Eu vou... de cabeça não me lembro, mas é cerca de 20 mil anos teve os primeiros povos que desenvolveram casas. Me fugiu a referência, uma semana que vem eu trago essa referência sem falta. Até então, durante talvez até uma boa parte da nossa história, nós tivemos que viver em grupos para sobreviver. Como uma questão própria de sobrevivência, de ter um teto, de estar protegido. Isso é extremamente recente na história da humanidade. Então, é uma coisa que estar constantemente procurando companhias e sentir a solidão como algo extremamente angustiante em alguns casos, e a gente viveu isso em 2020, 2021, é muito forte porque nós não estamos acostumados e nós somos possivelmente os mamíferos mais individualistas, e é o mesmo ponto que nós não construímos nada sozinho. Né? Imagina a gente fazer um projeto desses, do Piscina Quarta, fazer um de nós decide fazer um debate ou aulas em relação a esses temas. Talvez não fosse tão instrutivo do que nós quatro debatendo aqui, sentado, trocando ideia. Porque é da nossa natureza estar em grupo, buscar, e ao mesmo tempo é da nossa natureza hoje, com todo... Principalmente com o advento da casa lá atrás, com os muros, com a porta, com a fechadura, e depois as outras coisas que vieram, as questões de tecnologia, enfim,
nós buscamos nos afastar e isso, então, muitas vezes dá um choque. Principalmente quando a solidão ela não é uma escolha, é uma imposição por alguma coisa. Por os membros da família não estarem mais aqui, ou por morar em outra cidade, ou por precisar ficar isolado. Isso causa um choque com a nossa natureza. Né? Foi bem cansativo, assim. Eu sempre gosto de trazer também a relação, que eu acho que cabe, né? Que para relação terapêutica não é necessário uma segunda pessoa. Né? Só a pessoa em si, ela consegue muitas vezes ter isso. Mas vindo, né, junto do que o Gabriel falou, da própria relação psicoterapêutica. Né? Esses dias eu até postei agora no Instagram que pra mim a base é a relação, é o vínculo, né? É dar isso ao paciente. E eu acho que é aí que torna muito diferente a psicoterapia, né? Oi? Eu acho. O Washington já foi. Olha aí. E aí, pra trazer... Inclusive, tem pesquisa sobre isso, Carol. várias, né? Mas de trazer isso, assim, o diferencial, que é trazer este vínculo, né? E mostrar que, né, também que a psicoterapia, ela tá muito mais nessa conversa, nessas coisas de traumas, mas na criação de um vínculo que eu trago, que muitas vezes é o primeiro saudável de uma pessoa. Que em psicoterapia também tem aprendizagem, né? Que às vezes a gente tem que fazer uma psicoterapia de aprendizagem com os pacientes para eles reaprenderem muitas coisas, verem de formas diferentes, né? Até para entender o lugar da saúde mental, a gente tem que fazer, né, uma aprendizagem com essa pessoa de mostrar os benefícios e tudo mais. Então, eu acho bem importante a gente pontuar, né? A psicoterapia é a dois, né? Pode ser num grupo, mas focada na individual, que seria a dois. É um lugar profissional, né? Então, cabe a uma pessoa que estudou muitos anos para estar ali, fazer essas trocas, trazer toda essa outra questão que eu trouxe de aprendizagem, de autoconhecimento, enquanto o processo, né, o terapêutico por si só, ele pode ser muitas vezes feito sozinho. E eu acredito que muitas pessoas às vezes precisam desse espaço né? Mas também tem que ter esses dois, porque às vezes as pessoas focam num só. Né, de trazer que tem que ficar só muito sozinha para conseguir ter isso e não ter em família, né, que o Gabriel tava falando. Então tem muitos aspectos que a gente tem que ir observando, né, e perfeita essa questão da solidão, assim como está sendo imposto, né. Eu vejo até nas questões de apartamentos, já perceberam que os apartamentos cada vez estão ficando menores, né, fazendo as pessoas terem menos filhos. Claro que tem muitas outras questões, mas né, apartamentos bem menores, às vezes já indicando um casal ou só uma pessoa. Então, muita coisa. Até próprio o contato com os vizinhos, assim, né? Às vezes a gente não sabe quem mora no ali mesmo andar, no mesmo prédio. E coisas que, né, há tempos atrás, assim, talvez lá na época que tu falou, assim, era muito comum das pessoas se visitarem. Todo mundo se ajudava. Né? Faltava um ingrediente lá para a receita, tu ia lá, corria lá no vizinho. Né? E agora eu lembrei que a minha mãe cultiva muito isso, assim, ela é uma pessoa que gosta dele, as vizinhas estão sempre lá na casa dela, né? E ela sempre vai na casa das vizinhas também, coisa que é raro, assim, de se ver hoje em dia, né? Aí ela tem um sinal com a vizinha do lado, né? A vizinha joga uma pedrinha e é zinco, assim, que faz barulho, né? E aí é pra ela sair ali fora, né? Pra elas se comunicarem, assim, pra não estar... Né, chamando, batendo palma, é esse sinal, eu acho. Ai, eu adorei. A nossa vizinha grita, né? Beijo, Lisiane. Inclusive, vó, parabéns. Nasceu. Nasceu, parabéns. Ela nos grita lá de cima, a gente grita pra ela, enfim, né? E aí, eu tenho uma pergunta pra cada uma de vocês que agora me ocorreu. Uma envolvendo o casal. E outra envolvendo a questão da criança e do adolescente, né? Eu não receberei pergunta. Não, porque vem bem a questão... Eu até fiz a pergunta sobre a natureza, então... como que o casal pode contrabalancear a questão de estar junto, mas precisar ter o seu próprio tempo? Nessa parte individual. mais terapêutica? Isso, os seus hobbies, que dicas tu dá pro pessoal. E aí depois, pra eu não ficar fazendo um bate-bola, como que os pais podem respeitar esse espaço da criança?
até onde pode respeitar, até onde se tem que impor algumas regras, coisas assim, também nessa mesma pegada. Quer que eu inicie pra te dar uma pensada? Tu sabe. Né, vou ser bem didática, assim, do que eu vejo da relação terapêutica. Assim, fazer esse terapêutico. Eu acho que o casal ele pode ter esses momentos juntos e eu acho bem importante para fortalecer o casal, né? Ter uma saída em casal, mas pensar no o que é a dinâmica do casal, quem é esse casal, né? Pensar algo assim que fortaleça eles. Né? Então, tenham o seu momento terapêutico em casal, né? Para se fortalecer. E na parte de respeitar essa individualidade, a gente entra na questão de novo, né? Que eu percebo muito, é muito difícil para nós, como seres humanos, respeitarmos a individualidade do outro, não a minha. Né? O parceiro, por exemplo, ir jogar futebol. Meu Deus, isso não é aceitável. Né? E eu entendo que tem casos que ocorrem traição e tudo mais, mas talvez esse momento de futebol seja terapêutico. Né, para descarga de energias, assim, tudo mais pode ser terapêutico. Como para mulher ir no salão fazer o cabelo, a unha, pode ser terapêutico. E jogar pádel pode ser terapêutico. Então, primeiro a gente precisa romper essa questão da individualidade do outro, que eu não sei respeitar, né? Então, a gente percebe muito nisso, assim, de... Né, quando eu pergunto dos hobbies, eu adoro perguntar momentos de lazer do casal. E aí eu pergunto primeiro centrado do casal. E depois eu abro para individual. Às vezes acontece que o casal traz muito individual e não reconhece o do casal, o lazer do casal. Então, para ser mais didático ainda, ciúmes não é saudável. Em hipótese alguma. Não. Então tá. Né? O ciúmes excessivo, ele atrapalha, porque a gente precisa dessa individualidade. Né? Eu acredito que ter ciúmes, eu acho que é natural, né? Imagina alguém se interessar por alguém que eu gosto, que, né, eu tenho uma relação. Então, ciúmes é algo nosso. Não tem como dizer, eu não tenho nenhum ciúmes do meu parceiro, da minha parceira. Gente, isso não existe, né? A gente não, quando alguém estraga algo nosso, a gente não fica chateado? Né? É a mesma coisa. Imagina se alguém tirar o meu parceiro de mim. Né? Então, isso existe, mas a gente precisa balancear, porque o outro precisa viver uma vida sem mim, da mesma forma que eu preciso viver uma vida sem o outro. Mas para isso a gente precisa, né, então, entender a individualidade e respeitar ela. Né? E aí que vem a questão de eu ter meus momentos terapêuticos e ter os momentos terapêuticos do casal, que aí vai se ter uma balança. Quando pende só para um lado de terapêutico sozinho, o casal, ele não vai colaborar. Respondi? Sim, inclusive anotei aqui que um dos próximos episódios pode ser sobre os filmes, que eu acho que é um tema Vamos interessante. falar bastante. Acho que dá pra pensar bastante, sim. Ótima pergunta que tu fez pra mim. Acho que eu vou começar pela parte dos adolescentes. Porque é um período, né, onde o adolescente ele vive esse processo da formação da identidade, né, e esse afastamento que é natural dessa idade das figuras parentais ali, né? O que é esse afastamento, né? Antes, quando criança, esse adolescente estava o tempo inteiro ali com os pais, né? Sentava na sala, os pais convidavam para sair e a criança ia, né? Mas o adolescente, ele já começa a ter outras preferências, a gostar de outras coisas, né? A de ficar no quarto, daqui a um pouco isso pode ser terapêutico para o adolescente. Ficar sozinho no quarto, né? Assistindo uma série que ele gosta, jogando um jogo. E aí, né, papel dos pais respeitar esse espaço do adolescente, né? O que isso quer dizer? Claro que tem um limite, né? Tu não vai deixar o adolescente lá toda semana no quarto, né? Mas dos pais também irem até esse quarto, né? Conversar, querer saber sobre esse adolescente, enfim, tá? Mas de respeitar, eu acho que isso, né, na parte do adolescente, respeitar o espaço dele, assim, respeitar se ele quer ficar sozinho, né, se ele quer ter esses momentos, assim, de saída com um pouco, né, com amigos, enfim, né. E da parte da criança, assim, fiquei pensando, daqui a um pouco já tem uma certa idade, vamos pensar, já pode ficar no aniversário sozinho, o pai e a mãe não precisa ficar, né. Então, de ir dando essa autonomia, assim, aos pouquinhos, né? Isso pode ser terapêutico para a criança, né? Eu pensei na parte do parquinho. Sabe, tem pais que ficam muito em cima da criança e não deixam ela interagir com outras crianças, que de certa forma é terapêutico, né? Essa interação social. E às vezes os pais
né, por medo, uma proteção, não deixam essa relação com outros. E celular não é terapêutico, tá? Então, só pra Ixi. também uma... Na tua fala, eu também me dei conta, assim, ó, não é terapêutico. O que pode é ser um momento, e não vai ser um momento de lazer propriamente dito pra criança, tá? Lazer pra criança brincar, ponto. Tá? Qualquer coisa além disso não é. A criança tem que brincar. Brincar sozinho, com os amigos, contigo, aí enfim. Mas, se tu quer deixar menos prejudicial essa questão, como nós já falamos em outros podcasts, crianças até 10 anos, 2 horas de tela por dia, preferencialmente em 2 períodos de 1 hora. Do demais, a criança tem que estar brincando, correndo, gritando, se sujando. Tá? Isso é machucando também, porque isso vai acontecer também. Isso faz parte da infância. E isso é muito importante para os pais, porque essa questão está um tanto distorcida, tanto do casal. Esses dias eu estava conversando com a Ana, né? Que a gente estava conversando da nossa liberdade que nós temos de... Né? Olha, vou jogar padel. Às vezes é o horário que eu tenho para jogar às 10 da noite. Porque eu vou trabalho todo dia, é o horário que eu consegui. A Ana chega sexta-feira, vou sair com as amigas. Beleza? Não pergunta onde é que vai. Não... Por quê? Porque tem essa questão de confiabilidade. E aí entra a questão da liberdade, né? Que horas tu volta, com quem tu vai, com coisas desse tipo de ciúmes. Ele não é saudável porque ele tem uma questão restritiva. Né? Tem uma questão que a pessoa vai sair preocupada, quem fica angustiado. Então são coisas que dentro, e aí, no episódio sobre os ciúmes a gente vai falar mais sobre isso. Gostei desse tema. É um tema bem interessante da gente trabalhar. Com o estourar do tempo aqui, faltou uma pauta sobre terapias integrativas. Que eu acho que se a gente começar a falar agora, nós vamos arrastar mais pelo menos meia hora, 40 minutos do episódio. Nós poderíamos inserir ela em uma outra pauta? Ou o que vocês acham? Eu só ia pontuar brevemente, né, sobre as terapias alternativas, digamos assim, né? Voltando ao que nós falamos no começo, né? Psicoterapia é um tratamento com psicólogo e vai auxiliar em questões, né, emocionais, de trauma, de aumentar o repertório emocional, aprender a se comunicar, aprender a lidar melhor com as coisas. E as terapias alternativas, bom, cada uma vai ir por um viés, né? Perfeito. Mas eu queria deixar bem claro o seguinte, desconfie de uma proposta de terapia que vai salvar, que vai solucionar tudo, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas são iludidas, né? Vem aqui, nós vamos fazer o tratamento XYZ e todos os seus problemas serão resolvidos, né? E não é assim que funciona. A gente precisa mesmo de uma gama, né, de coisas nos estimulando a serem saudáveis, a ter um funcionamento legal. Se tu for olhar aqui os nossos outros episódios, a gente fala de uma porção de coisas, né? Precisa de sono, precisa de alimentação, precisa se exercitar, precisa de boas relações, precisa de contato com a natureza, precisa ter habilidades emocionais, né? Que te proporcionem ter uma vida interessante, bem articulada. Então, desconfia de algo que seja uma promessa que vai solucionar tudo, né? Porque eu acho muito triste brincar com a ilusão das pessoas nesse sentido, né? Bom, gente, antes de passar a palavra final, lembrando que nós estamos aqui num lugar super especial. Hoje foi um episódio muito bacana, comemos muito bem. Inclusive, você foi a pizza. Maravilhosa. Só a Ana não comeu. Mas comeu um pão de queijo antes, tá? Também daqui. Não é que a gente não deixou pra ela, tá? Eu não posso, mas o pãozinho de queijo eu tinha comido. Então, no Quinta da Aurora está situado aqui
na Venâncio, esquina com a Coronel Cabrita. É um lugar magnífico, tanto para o happy hour quanto para vir, né, tomar um desayuno, como diz os nossos irmãos. Vale muito a pena estar aqui. O ambiente é super agradável. Nós mexemos bastante aqui para estar gravável, porque tem várias mesas aqui onde nós estamos. Né, tem o balcão com várias coisas muito boas. Tem uma torta de limão aqui que eu tenho que me controlar um pouco porque é muito boa. Agradecer a Lari e a Dani que estão aqui nos acompanhando na nossa gravação. Sigam lá na @Quinta de Aurora, vale muito a pena, eles têm vídeos fantásticos. Ao Fluir Alegrete, que está bem pertinho aqui, meio da quadra, conta com 15 profissionais, nós somos 4 dos 15 que estão lá. Neurologista, pediatra, psiquiatra, TO, que está chegando 5 psis, 2 nutris, psicopedagoga, que a Dani, a outra Dani, que é a minha sócia, que é uma das diretoras do Fluir, a gente vai trazer ela também agora. 2 advogadas. Gente, eu não esqueci ninguém? Acredito que não. Não, Acho que não. agora, com 2 secretárias, outra Lari, isso é uma confusão de nomes, tá? E a Manu também, as nossas 2 secretárias estão prontas para atender vocês, tirar todas as dúvidas. Nos sigam lá, @fluir.alegrete no Instagram. Se inscreve no canal, que nessa altura eu sei que tu já está inscrito, né? Mas sempre é importante reforçar. Deixa o like aí. E a agência Dom Pássaro, o Gabriel, que vai fazer toda a edição, né, desse vídeo, faz os shorts, faz os reels lá no Instagram, enfim, faz um trabalho fantástico também. A agência Dom Pássaro, @agência Dom Pássaro, faz um trabalho fabuloso. E bom, pro encerramento, o que vocês têm para falar sobre? Eu já fiz o meu encerramento antes. Tá. Era aquilo ali que eu queria dizer. Não, eu acho que dá pra dizer assim, se, né, a pessoa tá procurando várias coisas terapêuticas pra fazer, continue na busca, né, pela que mais se adequa, mas não deixe de fazer psicoterapia. Eu acho que essa foi a parte central da gente trazer esse tema, que são boas, são ótimas, né, a parte terapêutica de muitas coisas, que bom que a gente tem isso na nossa sociedade, mas faça psicoterapia. Né? Se tá procurando várias coisas terapêuticas para se fazer e ainda não resolveu a questão primordial, é que realmente está na hora de procurar um profissional e fazer a psicoterapia da forma mais adequada possível. É isso, muito obrigada por hoje. E às vezes buscar a psicoterapia para descobrir essas outras coisas que é terapêutico. Perfeito. Né, Carol? Às vezes o processo é inverso, né? Pode ser. Né? E se não descobriu, né, o que é terapêutico ainda para si, né, talvez agora nos assistindo aqui consiga identificar, daqui a pouco até já faz, mas não pensou com esse olhar que a gente falou aqui, né? E agradecer o Quinta por ter nos recebido aqui hoje, né? Esse lugar agradável, muito bom. E era isso. O que é terapêutico para ti? Terapêutico pra mim, mato. Lembra que eu falei da minha casinha no mato? Mato de floresta, né? Fique bem claro. Não sei que eu me senti coisa, mas tá. Natureza pra mim é muito terapêutico. Estar com os meus animaizinhos de estimação é muito terapêutico. Ficar sozinha, criando alguma coisa, pintando, escrevendo, mirabolando alguma coisa, pra mim também é muito terapêutico. Várias coisas, né? Eu tava pensando, eu posso linkar várias aqui, ó. Atividade física também é bem terapêutico. Para vocês? Pra mim é atividade física, acho que sim. Tomar café da manhã, principalmente final de semana, assim, em silêncio. E daí lá no meu apartamento eu tenho o privilégio de ter os passarinhos, assim, que sai de manhã, que tem as árvores, então aquilo ali é bem terapêutico. Até eu comentei esse final de semana. Natureza eu gosto muito também, eu gosto de apreciar o pôr do sol, até falei no vídeo lá, né? Gosto da lua, olhar pro céu, né, como tu disse, que é terapêutico. Acho que era isso, estar com os meus sobrinhos eu gosto muito também, quando tenho essa oportunidade. Pra mim, principalmente, estar com a minha pet, que é a minha gatinha. Ela é muito terapêutica pra mim, porque ela é muito tranquila, muito paz. Então, quando eu tô num dia do caos, assim,
escovar ela. O momento meu e dela ali é muito terapêutico. Identifiquei isso há uns dias atrás até, né? Que era o momento que eu relaxava. Mas pra mim, muito terapêutico é sair de qualquer rotina que eu esteja. Né? Tanto que às vezes eu migro pra Santa Maria. E às vezes essa minha ida pra Santa Maria é muito terapêutica. Eu adoro ir olhando. Às vezes eu durmo, realmente eu durmo. Né? Mas de ver paisagens, coisas eu gosto muito de ficar. Às vezes eu percebo alguma coisa diferente pra fora. Gosto muito. Então, estar pra fora da cidade pra mim já é terapêutico. Né? Sair e ver mato, né? Verde, azul, essas cores, assim. Pra mim é muito terapêutico. E água. Eu amo água. Piscina, rio, mar, cachoeira. Partiu amo. fazer trilha. Eu tô num empate, assim, com todo mundo que eu convido pra fazer trilha em Santa Maria. Não achei ainda quem faça comigo. Nós somos? Que inclusive eu ia falar que uma das coisas... A gente fez lá na viagem pra Maldivas. Adoro. Pra mim, eu adoro aventuras. Tinha até trilha. Não, essa é Maldivas. Eu gosto também de natureza. Eu fui criado pra fora, né? Então eu adoro andar pelo campo. Me veio aquela música, eu fui criança na campanha. Gosto muito de andar, né? Sujo, enfim. Gosto de assistir futebol, adoro assistir, principalmente o Inter, mas gosto de assistir outros jogos também. É um momento que eu gosto de relaxar. O pádel eu adoro. Musculação eu gosto de fazer, mas o funcional, tipo, um dia que eu tô assim super acelerado, uma semana que foi assim, eu vou no sábado lá, saio babando dos fora, assim, tipo, né? Tudo que eu vou fazer depois fica mais fácil, né? Então, e viajar, adoro viajar. Dirigindo, trajeto, estrada, eu gosto muito. Acho que esses são os meus encontros terapêuticos. E ler, né? Adoro toda noite. Eu tento ler, pelo menos ali 15, 20, 30 páginas. Às vezes o livro vai me assistir enquanto eu durmo, então aí eu tenho que ler um pouco menos, mas gosto de ler ali, né? Ter uma rotina. Ficou várias dicas, então, né? Do que experimentar. E vamos combinar a trilha, depois a gente posta. Conta aqui como é que foi a experiência. A gente pode fazer um episódio só sobre a experiência na trilha. Então vamos combinar. Então, gente, muito obrigado por ter nos assistido. Obrigado ao Quinta novamente. Deixa o like, compartilha. Esperamos você semana que vem. Até mais.